Olá, eu sou o pastor Vanderlei Borges e hoje falando aqui de um vale bonito, um vale que mostra a criação de Deus e o Deus Criador. Eu tenho a minha Bíblia aberta em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amados, nós aprendemos nesse precioso texto da palavra de Deus que, primeiramente, Deus quer que nós prestemos a Ele um culto que seja diferente. Lembra do Velho Testamento, quando Deus orientou através de Moisés o culto judaico? Lá no tabernáculo e posteriormente no templo, então ali era oferecido animais ao Senhor, via de regra um cordeiro. Agora, nos dias atuais, Deus quer que nós levemos ao seu altar, ao altar espiritual, também uma oferta viva. E qual oferta? A nós mesmos. Nós devemos procurar colocar a nossa vida no altar de Deus. Para quê? Para que Deus possa nos transformar naquilo que Ele deseja, na pessoa que Ele quer, como Ele entende ser o melhor. Este sacrifício pedido aqui, ele diz, é vivo. Também deve ser santo. Ou seja, devemos tratar os nossos pecados, e os pecados são tratados através de Cristo Jesus. Primeiramente, mediante a aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas depois também, uma vez salvos, de ir até Ele como nosso advogado e ali podermos, pela graça de Deus, confessar a Ele alguns pecados cometidos após ser salvo, como disse, buscando dele o perdão. Deve ser racional, não cheio de emoções, não com coisas que nos tire dos sérios. Por quê? Porque em grande emoção, às vezes nós tomamos decisões para as quais não estamos preparados, às vezes nós vamos fazer aquilo que não é do nosso agrado e muito menos do agrado de Deus. Uma segunda lição que nós tiramos aqui é para não sermos conformados com este mundo. Os dias atuais nós vivemos em um mundo bastante difícil. O que é valorizado? Via de regra, aquilo que não agrada ao nosso Deus, aquilo que o nosso Deus condena na sua palavra. Nós estamos vendo agora os Jogos Olímpicos e neles nós estamos vendo alguém procurando, não é? A emissora transmitindo, procurando dar ênfase a questões de gênero. Eu não sou homofóbico, eu não vou perseguir alguém porque escolheu viver uma vida, seja ela qual for, fora dos ditames e das orientações de Deus, nosso Pai. Ele é responsável, cada qual é responsável por aquilo que escolhe, e um dia prestará contas àquele que o criou. Eu prestarei conta dos meus atos, você prestará conta dos seus, e assim cada ser humano. Cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus. Isso entendido, então, o desafio que o texto nos dá é para não tomarmos a forma deste mundo. Ou seja, nós não devemos ir por esse caminho. O mundo está dizendo que o que é errado é certo.
Nós não podemos seguir o que a televisão, o que os jornais, o que a mídia está dizendo. Nós devemos ser transformados pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Para quê? Para vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus. Como é que se dá essa transformação? É uma terceira lição. E nós vemos aqui, pela renovação do vosso entendimento. Qualquer mudança começa por aquilo que nós pensamos, pela nossa maneira de agir, mas o agir vem antes por aquilo que está na nossa mente. Uma pessoa que acha que, por exemplo, não pode conseguir uma vaga de emprego, ela nem sequer deve sair da sua casa e gastar o seu tempo indo atrás da vaga desse dito emprego. Mas isso também acontece nas outras áreas da nossa vida. Muitas vezes eu tinha uma posição acerca de um determinado assunto, e consultando a palavra de Deus orientou para que eu mudasse a minha posição. E é assim que deve ser feito para quê? Para que nós alcancemos a transformação, a renovação que Deus quer dar em nossa vida. E uma última lição é que as pessoas querem descobrir a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, o querer de Deus para a vida de cada pessoa, de cada ser humano, é boa, é agradável, é perfeita, é aquilo que de melhor tem. Agora, o que eu devo fazer para isso? Primeiro, eu devo chegar a Deus, prestando a Ele um culto real, um culto verdadeiro. Um culto racional, onde eu coloco a minha vida, onde eu ofereço a minha vida no altar de Deus. Para, em segundo lugar, viver uma vida diferente da vida do mundo, não tomando a forma do mundo, e assim também deixar que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus renove o meu entendimento, o meu pensamento, a minha mente. Quando eu fizer isso, então eu experimentarei a vontade de Deus e eu vou descobrir que a vontade de Deus é perfeita. Agora, uma pergunta para você. Primeiramente, você já tratou do seu pecado com Cristo Jesus? Você já foi até Ele arrependido e clamou para que Ele entre na sua vida e seja o seu Salvador? Se você já o fez, você tem biblicamente cultuado a Deus, oferecendo não apenas os seus bens, o seu dinheiro, buscando negociar com Deus alguma bênção, algum favor, mas deixando que Ele entre na sua mente e que Ele mude a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Pense nisso. Se você precisar de ajuda, entre em contato conosco através desta página, através de nossa igreja. Se você é de Formiga, esteja presente em um de nossos cultos. Sempre, pela graça de Deus, nós estamos ali nas quartas-feiras, às 19h30. Nos domingos, às 18h e às 19h30. Esses são os nossos horários durante a pandemia e você está convidado a ir lá, nos conhecer, claro, mas acima de tudo, conhecer a palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, diante da Tua presença eu quero colocar agora a vida de cada um daqueles que estão tendo contato com esta mensagem, com este vídeo. Se alguém, ó Pai, ainda não é salvo,
que ele possa buscar Jesus Cristo para a sua salvação. Se já é salvo, ó Pai, que possa considerar na tua palavra como ele tem te servido. Ele tem buscado cultuar o seu nome de forma bíblica, conforme apresentada nesse texto. Se não, que o teu Santo Espírito trabalhe no seu coração, na sua mente, para que haja as mudanças que o Senhor assim deseja. Eu te oro em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém.